Olá a todos os que estão desse lado a ouvir-nos, sejam bem-vindos ao Cake Layers Podcast. Eu sou a Cris e vou estar à conversa com a Ana. Olá! E a Patrícia. Olá! E antes de começarmos a falar sobre o tema deste episódio, gostaríamos de deixar uma mensagem de apoio a todos os ucranianos face a esta triste atualidade que se tem desenrolado nos últimos dias e desejar que a paz seja restabelecida rapidamente. O tema sobre o qual vamos conversar hoje é possivelmente o tema mais ambíguo que algum dia trouxemos a este podcast. Falo-vos das cópias de designs versus designs originais. Isto quase que se dava um tema para uma nossa rúbrica de Cake Battles. Mas talvez seja relevante começarmos pelo início. O que é que para vocês, Ana e Patrícia, significa ser original? Ou o que é a originalidade neste contexto de cake design? Pronto, aqui vou eu. Força! Ora bem, realmente é um tema, como é que eu ia dizer, confuso. Isto porquê? Porque a originalidade hoje em dia é uma coisa que se torna um bocadinho difícil. Porque há tanta coisa que já está inventada que eu acho difícil conseguir fazer um design, um bolo, o que quer que seja, que tu não incluas algo que te inspiraste no design de alguém ou de alguma coisa. Portanto, acaba por... Ok. Será original... eu nem consigo encontrar palavras. Será original se tu lhe puseres um cunho teu, vá. Se lhe deres um cunho pessoal, se ao misturares os elementos consigas diferenciar de alguma forma da fonte de inspiração. Sim, já pegando no conceito de originalidade em si, portanto, o que define a originalidade é aquilo que se produz pela primeira vez, aquilo que não foi copiado, aquilo que nunca foi imitado. Portanto, isso por si só também, à partida, acaba por reduzir as opções, não é? Porque se nós pensarmos em tudo o que é bolos e todas as técnicas de bolos que estão neste momento criadas, regra geral, nós não inventamos nenhuma técnica, nós não inventamos nenhuma cobertura, nós não inventamos nenhum acabamento, né? Todos eles já foram criados. Exato. Todos eles já foram feitos pela primeira vez. Nós na prática estamos sempre a copiar alguma coisa que já foi inspirado pela primeira vez em algo, em alguma coisa. Para mim aquilo que define a originalidade é quando quando o resultado final no seu todo resulta num resultado que esse resultado em si que não existia ou que nunca terá existido anteriormente. Isso para mim é o que define a originalidade no cake design. Pronto, pelo menos no meu ponto de vista. Ok, mas então, vamos lá ver. Como é que vocês sabem, e esta é uma pergunta que eu tenho porque é muito difícil para mim identificar se algo já foi criado ou não, porque eu não sigo muita gente, apesar de seguir pessoas, enfim, dos Estados Unidos e por aí fora de outros países, até da Europa, como é que a gente sabe que ainda não foi criado? Quer dizer, e depois eu até acredito que haja aqui espaço para novas criações e invenções, pronto, porque acho que a nossa mente acaba depois, se calhar, com essas experiências, nos levar a coisas novas, mas... Como é que a gente sabe que não foi criado ainda? Não sabe. É verdade, não tens forma de saber, porque a realidade é que nós hoje estamos constantemente a receber informação, certo? Seja pelas redes sociais, seja pelos motores de busca, seja pelas aplicações, pronto, seja pelo que for. A gente é bombardeado por informação. Grande parte dela, ainda por cima, são imagens, ou seja, são coisas que facilmente captam a nossa atenção. E depois, a maior parte de todas estas tecnologias direcionam-nos para aquilo que a gente gosta, para aquilo que a gente dá mais atenção. Ou seja, acabas sempre por ficar, quer sigas, quer não sigas, acabas sempre por ficar limitado a um determinado conjunto de técnicas, não é? De informações, de designs, pronto, que tu sabes mais ou menos dentro daquilo o que está ou não a ser criado. Relacionado com os teus gostos. Exatamente, mas há alguma coisa que tu faças que saia um bocadinho da tua caixa,
tu acabas, até podes achar que estás a ser muito original, mas não, pode até ser uma coisa bastante comum, só que tu nunca te ocorreu fazer aquele tipo de pesquisa, ou procurar, ou até nunca te apareceu sugerido, e então há realmente uma dificuldade muito grande em a gente saber onde é que está o ponto de partida, não é? Aquela coisa do quem é que nasceu primeiro, a galinha ou o ovo. E até porque a nossa mente tende a pregar-nos muitas partidas, Sim. porque às vezes nós tendemos a partir do momento em que a determinada altura já vimos um design semelhante ou por aí fora, e com o passar do tempo vamos olhar para as coisas com outros olhos e achar que criámos esse trabalho ou esse resultado, quando na prática já é uma imagem que nós a determinada altura já teremos absorvido noutra ocasião. Claro. Portanto, nós não temos a forma de garantir que realmente essa imagem não terá sido já resultante de um outro trabalho ou de uma outra de uma fonte de inspiração, de uma outra inspiração, de uma outra referência. No entanto, eu ainda acredito, eu pessoalmente acredito que ainda há espaço para a gente criar algo inovador e diferente. Enfim, para além, tudo bem baseado em técnicas que já foram. Note-se, pronto, isto nem tudo é inovação, pode ser a ideia de um design completamente diferente, sei lá. Ainda há uns tempos eu vi nas redes sociais uma colaboração até de uma convidada nossa, a Sofia Fox, que ela fez um design o qual ela usou. Portanto, eu lembro perfeitamente disto. Portanto, mas é baseado naturalmente em técnicas que já foram inventadas, e era um bocado o que vocês estavam a dizer. Pronto, não vamos aqui inventar a roda, já está inventada, não é? A gente colabora em cima dela, não é? Portanto, sim, exatamente. E realmente o que tu dizes faz muito sentido, é porque há muitas tendências, muitas modas que vão aparecendo sempre, vão surgindo sempre, não é? Vão sempre aparecendo coisas novas, portanto, há sempre espaço para a inovação, exatamente, para a originalidade. Isso mesmo. Isso há sempre. Aqui a questão para mim é aquela coisa do cópia versus inspiração, não é? A gente nunca pode ter a certeza a 100% que fomos a primeira a pensar naquilo. Se nós pegarmos um bocadinho naquilo também que já falámos com a Sofia num dos episódios, no episódio que ela teve connosco, também podemos criar realmente a analogia sobre aquilo que era a fonte de inspiração, as fontes de inspiração dela, porque não muitas das vezes nós temos como fonte de inspiração também outros trabalhos relacionados com bolos, e quando na prática também aquilo que nós vimos no caso da Sofia, por exemplo, é que ia buscar inspiração a outras fontes que não propriamente trabalhos de cake design, por exemplo, as flores, por exemplo, a natureza, ou até mesmo outro tipo de um pouco aquilo que falávamos no episódio anterior, na realidade. Exatamente, sem dúvida. Porque isso depois também alarga os horizontes para outro tipo de perspectivas que se calhar nós, sem querer, fechamos muito a determinado um funil muito, muito fechado, não é? Porque nós, sem querer, quando procuramos um trabalho, vamos sempre uma fonte de inspiração de um determinado tema, sem querer vamos procurar bolos dentro desse tema, não é? E acabamos por, se calhar, limitar as nossas opções em vez de nos deixar de abrirmos a nossa criatividade a outras opções que estariam disponíveis. Sim, exatamente. Então, e nesta linha, o que é que diriam que existe, ou seja, qual é que é a checklist ou os requisitos para se dizer que algo é original, uma criação é original? Então, assim, de repente, aqui eu nem sei se eu creio que é um design inovador. Vou dar um exemplo, por exemplo, os bolos origami, que eu creio que encaixa, não sei se encaixa no design, se encaixa na técnica. Não sei o que é que vocês aqui dão-me uma ajuda. Pode ser um misto dos dois, é curioso. Eu também acho que sim. Aqui, portanto, ter um design inovador, por exemplo, ou até uma técnica inovadora. Sim. Ora, outro exemplo, os bolos que desafiam a gravidade. Sim. Por exemplo, não faço ideia quem é que criou, e se me disserem quem é, eu dou crédito, note-se. Também não faço. Mas eu não sei quem criou, confesso.
Mas aí, nós fizemos um bocadinho de trabalho de pesquisa nesse sentido e tentámos procurar o que é que para já definia o conceito de design e se eventualmente esse conceito de design podia ser registado, se podia ser alvo de registro, não só em Portugal como não só. Portanto, para já, aquilo que é definido através, neste caso cá em Portugal, no site da justiça.gov.pt, é que o design é um conjunto de todas as características que definem a aparência de um produto, no sentido amplo da palavra, porque nós não temos a certeza neste caso se, no caso dos bolos em específico, não conseguimos chegar a uma conclusão se podia ser também definido como um produto em particular. Portanto, neste caso inclui linhas, inclui cores, inclui formas, inclui texturas, inclui todas as características que o design tem na sua essência. Portanto, tudo isso é o que define a originalidade de um design. Mas não específico ao design de algo alimentar, neste caso um bolo. Não. Pronto, por acaso eu não faço ideia se dá para registar ou patentear um determinado design de um bolo em Portugal, confesso. Por acaso alguém que nos está a ouvir souber, partilhe por favor, porque é algo que realmente não sabemos. Nós só chegámos à conclusão em relação ao conceito de design no sentido amplo, não no sentido fechado de design do bolo em si. No entanto, sabemos que nos Estados Unidos, à partida, assim, pesquisa muito por alto, é possível, embora não mergulhei nos detalhes, e cá em Portugal é possível patentear receitas. Sim, receitas é. É o caso, por exemplo, dos doces conventuais e por aí fora, não é? Sim, os doces, digamos, como é que os doces tradicionais, regionais. Exatamente, os doces regionais muitas vezes têm associado a uma patente, vá. Faz sentido. Isso sim, agora realmente em relação aos bolos também não faço a menor ideia. Uma pergunta. Sim. Será que nas receitas patenteadas vai lá o segredo? É que todas nas regionais há um segredo. Há um segredo das receitas regionais. Eu acho que tu tens que pôr os produtos, mas não tens que pôr as quantidades. Acho que é assim. Ai, não faço ideia. Pois. Nunca experimentei patentear. Acho que as patentes são consultáveis. Portanto, eu deduzo que nas patentes das receitas, e por acaso eu não pesquisei, confesso, fico curiosa se por acaso vai lá todos os ingredientes. Eu acho que eu não tenho a certeza que eu estou a dizer, mas pelo que ouvi dizer, vem lá os ingredientes, mas não vem lá as quantidades dos ingredientes nem a forma de preparação. Pelo que ouvi dizer, não tenho a certeza. Ok. Então, e se fosse uma situação em que quisessem patentear ou, enfim, não, vamos simplificar. Se quisessem identificar se um bolo criado por nós fosse, era original ou não, o que é que teriam em atenção? O que é que seria assim, a nossa checklist para identificar que sim é um bolo, uma criação original nossa? Olha, boa pergunta. Lá está, eu aqui mais uma vez. Opa. Não é fácil responder Não é nada fácil. Pronto, eu vou dizer aqui, não é? Primeiro tem o nosso cunho, tem a nossa mão. E como é que vocês sabem que o tem cunho... Tem o estilo pessoal. Vai sempre haver alguma diferença, mesmo em relação à inspiração. Todas nós costumamos alertar os clientes para isso mesmo, que até bolos produzidos por nós é muito difícil replicar exatamente iguais, porque depende de muitos fatores. Depois, porque é humanamente impossível comparar com tudo o que já existe no mundo. Portanto, vai sempre ficar a dúvida. Não é? Cá está. Ninguém consegue varrer o Pinterest todo. Nem o Google, nem o tio Google, nem quando muito consegues pôr lá a fotografia lá na parte das imagens, arrastas a fotografia lá para a barra e podem-te aparecer coisas semelhantes, mas é humanamente impossível estar a verificar toda a informação que está inserida na internet, não é? Para saber se alguém já fez algo muito semelhante ou não. Portanto, aqui podes ter em conta as inspirações, as 3, 4, 5 imagens, uma imagem que usaste, não é? Para te inspirar, ou se foi nas flores, ou se foi em coisas, olhar para o bolo e tentar perceber em que é que fizeste diferente que torna aquilo original. Mas nunca terás a certeza absoluta se é realmente único. Agora imaginem o cenário. A gente não foi ver fotografias a lado nenhum,
não nos inspirámos em fotografia nenhuma de bolo, nada. Tivemos ali nós focadas no nosso bolo, só nós, sem... E depois do bolo estar feito, tiramos uma fotografia, vamos ao Pinterest ou vamos ao Sr. Google e está lá um bolo igual. E eu assim, não acredito. Como é que foi possível alguém ter tido uma ideia exatamente igual à minha? Isto é altamente improvável, mas pode acontecer. Mas aí, lá está, aí entra o teu subconsciente, que tu podes ter visto uma imagem há 1 ano, 2 anos atrás, depois dos 10 mil pins que já fixaste. Sim, exatamente. Né? Até pode ter sido o número 1, mas tu já fixaste 10, 20 mil, entretanto. Portanto, aquele ficou lá esquecido no teu subconsciente. E tu, por algum motivo... Mas tu achavas que aquele bolo era original. Exatamente, é isso que eu digo, não é? Fica não sempre aquela duvidazinha. Fiz aqui uma criação à maneira, isto é um bolo original e é só meu e por aí fora. Exatamente. Mas não, afinal... Pronto. Por isso é que é sempre muito relativo estas coisas. Portanto, é preciso alguma cautela no que diz respeito a isto. É muito difícil a gente definir. Há uma linha que define, mas essa linha é muito ténue. É assim uma coisa mesmo muito ténue. Até porque consegue-se ver, na maior parte das criações que se vê no Pinterest, até falo das estrangeiras mesmo. Sim. As criações que se vê são uma espécie de retalhos uns dos outros, dentro do mesmo tema, naturalmente, sim, mas são muito similares. Pronto, quer dizer, é um conjunto de... diferentes concepções dos mesmos temas. Sim, exatamente. Mais ou menos isto. Não sei se... E até indo atrás ao nosso episódio anterior, grande parte delas até são inspiradas noutras formas de arte. Ou seja, sim, não é? A inspiração vem de outras técnicas usadas para pintura, ou para escultura, ou para outras artes manuais, outras artes, sim, que não têm nada a ver com comida, mas que as pessoas olham e visualizam que aquilo é fazível num bolo. Exato. E não só, e pela forma como interpretamos essa arte. Porque sim, nós podemos estar as três a olhar para o mesmo quadro, por exemplo, e na sequência desse quadro criarmos 3 bolos completamente diferentes, não tem nada a ver. Todas nós vamos interpretar essa arte de forma diferente. Sim, eu aqui até estou a falar mais de técnicas, nem estou a falar propriamente da forma como tu vês. Até estava a referir mais às técnicas. Mas mesmo utilizando as mesmas técnicas. Imagina que temos todas um objetivo de... estamos numa aula e estamos todas a olhar para um quadro, temos o objetivo de criar um bolo espatulado com cores azuis e brancas. Exato. E vamos todas criar bolos diferentes. Exatamente. Porque a nossa concepção a nossa inspiração é a mesma, a nossa técnica vai ser a mesma, as cores vão ser as mesmas, mas o resultado vai ser mas nós somos diferentes. Exatamente. Pois, exatamente. É sempre a mão. A mão é que é diferente, sem dúvida. É isso mesmo. Verdade. Portanto, é muito difícil identificar a originalidade ou não. É mais fácil, né, a gente saber quando é uma cópia do que ter a certeza que é uma cópia do que ter a certeza que é um original. Porque a gente se olhar e se disser isto é uma cópia do bolo X, a gente sabe qual é a referência que está a usar. Ou seja, portanto, sabe imediatamente que está a copiar um determinado bolo, bolacha, seja o que for. Certo. Mas nem é tão linear assim, porque esse bolo ou essa bolacha já pode ser uma cópia de um outro design de uma outra pessoa. Sim, eu estou a referir que tu sabes que estás a fazer uma cópia, neste caso, daquele design, não sabes se aquilo é o original ou não, sabes que estás a fazer uma cópia daquilo. Certo. Pronto. Sim, e esse é provavelmente o cenário mais comum dos pedidos dos nossos clientes. Olham, veem um bolo que gostam muito e pedem alguém para fazer. Portanto, sim, na realidade, a gente está a recriar o pedido do cliente, que na realidade é o gosto da visualização de um bolo que já foi criado por outra pessoa. Sim. E muitas vezes a gente nem sequer sabe a origem, né? Portanto, na realidade, acontece mesmo muitas vezes isso. Exatamente. Eu, por acaso, costumo perguntar ao cliente quando me enviam essas imagens, o que é que eles mais gostam naquele, o que é que lhes chamou a atenção naquele bolo, o que é que eles gostaram naquele bolo de ver recriado. Porque às vezes, por exemplo, imagina, sei lá, um bolo com um bolo floatline, aqueles bolos com efeito rasgado e tem
uma escultura com isomalto em cima, por exemplo. Eu, se calhar, para mim, o que eu achava que era para recriar era o efeito rasgado, mas se calhar aquilo que o cliente mais gostou no bolo foi a escultura com isomalto. Não é? Portanto, isso às vezes permite-nos ver o que é que realmente o cliente gosta. Às vezes não é bem a recriação em si, mas se calhar determinado pormenor do bolo ou determinado aspecto do bolo em si. Mas aí já mas muitas vezes tu recebes o eu quero igual a este. Igual, exatamente. Isso é muito comum. É muito comum. Quero um orçamento para um bolo igual a este. Ou quanto é que fica um bolo igual a este. Todos nós já tivemos uma situação dessas. Sim. É a abordagem mais comum. Seja com bolos teus, seja com bolos de outra pessoa. Porque muita gente, a gente publica os bolos e muita gente diz, olha, quanto é que fica um bolo igual a este? Os nossos próprios bolos, as pessoas têm a tendência, ou então, olha, quanto é que fica um bolo igual a este? E viu fotografias de outras fontes. Portanto, o igual aqui já pressupõe que seja com mais ou menos os elementos que estão no design do bolo. Exatamente. Isto depois gera-nos outro problema, que é o tentar explicar que, olha, igual, não há. Pode ficar, não é isto. Eu por acaso digo logo, olha, peço desculpa, mas eu não faço cópias de bolos. Digo logo assim. E o assunto fica logo arrumado. Mas podemos tentar fazer algo dentro do mesmo género. Pronto. E a pessoa logo ali tira logo as expectativas de que o bolo não vai ser igual aqui. Assunto arrumado. Pois, porque o cliente não talvez não seja imediata a percepção. E não é talvez, se calhar é mesmo mais provável, de que realmente não fica igual. Não há uma forma para o bolo inteiro. Primeiro, isso não existe. Portanto, porque a gente acrescenta sempre pormenores e porque a gente acrescenta sempre alguns detalhes no bolo que, mas não seja o nome, a idade, algum apontamento, o tom não é um azul tão claro, não é um azul tão escuro, não é um... quer dizer, não... Eu não sou tão brusca. Entre aspas, Patrícia. Eu digo que normalmente digo, olha, igual não há. Semelhante podemos chegar a um acordo. Mas igual não há. Mas olha que eu acho que nunca ninguém achou, pelo menos nunca me disseram assim, claro. Não, mas fazes bem. É estipular logo cópias, não. Não, isso é uma abordagem honesta, direta. Olha, cópias não. Olha, peço desculpa. Sim. Cópias não faço. Está feito. Mas podemos tentar encontrar uma solução dentro desse género. Dentro do género, fazer uma coisa semelhante. Exatamente. Sim. Logo aí quebramos as expectativas. Portanto, sim. O assunto Sim. Isso é importante. É muito importante. Exatamente. Para nós e para o cliente. Então, e o que é que diriam que, portanto, são as boas práticas quando a gente tenta recriar, mesmo que a pedido do cliente, não é? Determinado design, portanto, para além de, enfim, indicar ao cliente que, olha, isto é muito giro, gosto muito e vou tentar, mas, olha, não vai ficar igual. Pronto. E eu acho que quase todas nós vamos tendo a percepção, há pessoas que têm trabalhos muito característicos e que a gente olha para a fotografia, não tem marca d'água, não tem fonte, não tem, e a gente consegue identificar o trabalho das colegas, só por pôr os olhos nos bolos. Quando a gente tem, ou que vem a marca d'água, ou que, quando há informação, eu acho que se deve dar crédito, ou seja, o bolo, quer a gente acrescente, quer a gente acrescenta mais, como tu dizias, os detalhes, a idade, mais uma estrela aqui, mais uma estrela ali, o design, o grosso do bolo é da outra pessoa. Exatamente. Ou seja, ainda que tenha a nossa mão, o nosso cunho, o grosso do design, a gente reconhece como sendo da outra pessoa, quer a pessoa se tenha inspirado na outra antes dela ou não, aquela que a gente tem como referência é a colega, e acho que dar crédito é uma boa prática. Pronto, certo. Olha, isso aconteceu-me com o primeiro bolo a desafiar a gravidade que fiz, foi exatamente nessa situação. Pronto, era um bolo especificamente a característica da pessoa que o fez, só ouvi feito por uma pessoa até hoje. A pessoa pediu-me especificamente aquele bolo. Eu disse tive a mesma conversa exatamente como aquilo que acabei de dizer. Olha, não faço o bolo igual, mas pelo desafio em si, por ser um bolo a desafiar a gravidade, obviamente que tinha todo o gosto de experimentar a técnica de fazer e aceitei fazê-lo o mais semelhante possível àquilo que se encontrava na foto.
E depois, quando foi a publicar, obviamente que publiquei os créditos da pessoa que teve o design original. Obviamente faz todo o sentido nessa situação darmos o crédito devido à pessoa em causa, portanto, porque lá está, não saiu da minha cabeça, não foi uma criação minha, foi uma criação de alguém que a determinada altura teve uma inspiração para fazer a determinada altura, por isso o crédito deve ser dado a quem direito. Exato. E eu até diria que se por acaso soubermos quem é o autor de determinada criação e a pessoa até não sabe ou está até a perguntar quem é, até, portanto, indicar quem é o autor, até porque se calhar até pode, enfim, ser uma coisa positiva para a comunidade. Olha, sim, encontrei alguém que copiou ou nem a copiar, que se inspirou no teu design, acrescentou uns pauzinhos de perlim pim pim, mas na realidade a base se calhar é tu. Olha, vou-vos pôr as duas em contacto, vou dizer que o crédito é teu e vocês orientam-se as duas, sei lá, até criam uma coisa em conjunto. Eu acho que estas coisas do crédito não precisam de ser identificadas como a apropriação de determinado design. Eu acho que não precisa de ser uma coisa negativa, porque muitas das pessoas até fazem a coisa a achar que estão a ser originais, nem sabem. Não precisa de ser uma coisa negativa. Eu não estou a dizer que o oposto não aconteça, note-se, na realidade nem é esta a questão. Estou a dizer é que há muita gente que até cria. Um dos maiores bolos que eu já fiz não foi a autoria minha, foi um pedido expressamente claro que era um bolo igual a este. Naturalmente o parênteses vai lá do não dá para ser igual, mas eu nem sequer sei quem foi a pessoa que o criou, porque era o pin do Pinterest. Portanto, na realidade as pessoas podem nem sequer saber que estão, enfim, a apropriar-se sem querer de determinado design. Quando é uma cópia a gente sabe, mas não sabemos qual é que é a origem, portanto não precisa de ser uma coisa negativa. Eu acho que tem que haver aqui alguma abertura para aceitarmos que sei lá, uma cópia não é necessariamente negativa. Eu acho que até pode ser uma coisa positiva. Pode ser uma coisa positiva, do sentido em que as pessoas gostam do nosso trabalho e se inspiram no nosso trabalho. Exatamente. Pelo menos eu prefiro ter essa perspectiva, não é? Porque se tu, na minha perspectiva, se alguém faz um bolo parecido com o meu, ou, não é? Pronto, que vai na mesma linha, não é igual. Olha, já me inspirei num bolo parecido com o teu. É isso, não é? A gente acaba por... Já te copiei. Pois, podíamos ver por esse prisma, não é? Mas é preferível ver porque, na realidade, as pessoas gostam do nosso trabalho e tentam fazer o melhor que podem, que sabem, não é? E dar... acrescentar valor à pessoa que inicialmente fez o trabalho. Acaba por ser, se calhar, lá está, são perspectivas. Isto, há sempre os dois lados da moeda. Sem dúvida. Quem acaba por ficar chateado, malindrado, com criarem-se às vezes situações realmente desagradáveis, mas às vezes é como tu dizes, às vezes a gente não tem forma de perceber de onde é que aquilo veio. Eu acho que acima de tudo é salvaguardar as expectativas do cliente, acima de tudo, neste caso. Por várias situações. Olha, por sei lá, um exemplo muito claro. Eu gosto eu trabalho com pasta de açúcar e gosto das esquinas bem direitinhas. Se calhar a Cris já gosta dos acabamentos dos bolos mais arredondados, por exemplo. A Ana já gosta do acabamento em creme. Portanto, e todas nós pela mesma imagem vamos ter 3 trabalhos completamente diferentes. Sim. Portanto, só por isto, mesmo que tentássemos recriar o bolo na sua exata imagem. Sim. Portanto, é ambíguo. Sim, e no fundo, eu acho que, portanto, para mim, note-se, opinião pessoal, a inspiração não significa que vou copiar determinado design. Não, eu vou-me inspirar, vou tirar algumas ideias, vou-me inspirar em vários designs, se calhar coisas completamente diferentes, pronto, em detalhes diferentes, e para mim pessoalmente não significa cópia. Eu já cheguei a buscar detalhes de um bolo, apontamentos do outro, cores a outro. Sim, isso é muito normal. Eu diria que isso é o mais normal de acontecer. E depois no fim resulta num trabalho que se calhar nem eu estava à espera que resultasse daquela forma. Pronto. Porque depois na altura eu não sei, eu não sou o tipo de pessoas que consegue visualizar o bolo
Antes dele estar completo. Exatamente, sim. Porque depois naquela altura eu até posso ter imaginado que vou fazer assim, mas depois chega-se ali àquela altura final se calhar não vai resultar tão bem. Vamos mudar aqui. É melhor fazer... Sim. Portanto, eu tenho algum receio há pessoas que gostam de fazer desenhos e dar logo ao cliente assim, o resultado final e por aí fora. Eu gosto mais de dizer, vai ficar mais ou menos assim, por alto, que é para me dar um bocadinho de liberdade criativa. Que é para... Ficas com uma margem de segurança. Sim. Eu sou time desenhos. Eu gosto muito de desenhar, mas eu deixo ressalva sempre que há aqui detalhes que eu não consigo desenhar. Note, sou péssima a desenhar coisas. Portanto, o cliente tem que ter aqui uma capacidade de visualização. Mas eu deixo espaço para, olha, há aqui coisas que eu não consigo desenhar. Portanto, depois verá no resultado final. Eu sou do time Eu Patrícia. sou capaz de descrever. Vai ter pasta de açúcar branca, certo, com uma fita em pasta de açúcar daquela cor, sim, e não sei o quê, e blá, blá. Mas fazer desenho não faço, porque para já sou péssima a desenhar. E depois, porque eu estar a criar uma imagem ao cliente é limitar-me depois a mim o resultado final. E eu, como na altura a coisa pode não correr exatamente como eu planeei, mas na realidade podes sempre dar o do esqueleto e explicar-lhe o conceito. E desenhas único. Tu não vais ao detalhe. Isso é o que eu faço. Eu faço sempre um desenho. Não há cartas. Não há. Há descrições detalhadas. E o que está incluído é o que está na descrição. Depois pode levar mais uma estrela, menos uma estrela. Pronto, a gente depois aí facilita. Leva sempre. Não é? A gente leva depois sempre. facilita. Mais umas pérolas. Mais os desenhos eu também não me dou muito bem com os desenhos, não. Eu sou o time desenhos. Pronto. Nós somos time margem de segurança. Quer dizer que não tenha uma margem de segurança. Nós é a margem grande, margem larga. Mas eu gosto de desenho. Eu confesso que sim, eu sou péssima a desenhar. Os meus clientes claramente olham para aquilo e não veem nada do que eu estou a descrever, mas eu faço sempre um desenho, pelo menos um. Mas tu ficas feliz por mandar lá assim Sim, eu faço um desenho. Na maior parte dos casos eu até desenho à frente do cliente. O cliente realmente não deve pescar nada daquilo. Eu reconheço que as minhas capacidades de desenho são muito limitadas, mas eu acho um piadão a desenhar na bola. Pronto. Enfim. Obrigada, clientes que me entendem. Eu agora visualizei o cliente da Cris olhar para a coisa e a pensar, ok, só pode melhorar. Estão a ver? Gestão de expectativas é do melhor. Exatamente. O cliente mesmo, isto, ok, cliente vai achar. Só pode melhorar. A partir daqui só pode melhorar. Já está a gerir a expectativa aqui do cliente, contar-lhe uma história e ele depois quando vê é maravilhoso. Nós já percebemos que eu sou bruta a falar com os clientes baixo logo as expectativas quando digo que não faço bolos. A Cris baixa logo as expectativas dos danos que ela faz, portanto aqui no única que se sabe é ela. Não, filha, de todo. Ainda vai mantendo. De todo. Eu já estou, que eu sou como tu, eu não faço desenhos que é para não dar sequer expectativa, não criar nenhum tipo, nem para cima nem para baixo. Muito bom. Então, e como é que nós podemos proteger um design que criamos como nosso? Ou seja, isto é autêntico, é meu, é a minha cara, um design meu. Como é que eu vou salvaguardar este design? Expliquem-me lá como é que eu faço isso. Eu começava pelo óbvio e mais simples e básico, colocar a marca d'água. Se bem que há formas de atirar, na realidade, já há programas que fazem tudo, mas pronto, é sempre mais uma camada de, entre aspas, proteção. Pronto, para dizer que foste tu que fizeste o bolo. Aí eu colocar a marca d'água para identificar que fomos nós que o produzimos. Não estamos propriamente a identificar que seja único, não é? Exato, sim. Exato. Original, sim. Colocar uma marca d'água, por isso é o mais direto. Quase toda a gente hoje em dia usa uma marca d'água. Mas quando temos a certeza que é uma criação nova
e única, lá está. Aqui não há muito a fazer, a não ser colocar uma marca de água também, porque também não sabemos se é patenteável ou não, portanto. Bem, imaginemos que eu estou nos Estados Unidos, posso eventualmente ainda registrar, Sim. se fosse possível, a técnica, Sim. pronto, mas isto também teremos que ver se eventualmente a técnica que eu estarei a utilizar pode compensar ou não os custos de um determinado registro ou não, porque muitas das vezes, assim, vamos ser realistas, não é? Portanto, a não ser que seja uma técnica completamente inovadora que possa ser vir a utilizada por milhares muita de pessoas, gente, milhões, eventualmente pode não ter grande pode não compensar, exatamente, interesse. Financeiramente. Até podes ganhar mais com, hoje em dia até se calhar ganhas mais com as pessoas reproduzirem as tuas técnicas e referenciarem-te, portanto, com tudo o que vem por trás das redes sociais, se calhar acabas por ganhar mais com a disseminação propriamente da técnica do que com uma patente. Sim, efetivamente. Sim. Sou da mesma opinião. Sim. Isto é muito volátil, não é? Tudo isto é muito volátil, não é? É isso mesmo. E é mesmo difícil identificares que realmente a criação é única no mundo inteiro. Já imaginaste? Já somos bilhões de pessoas. É como te digo, não há forma. Quem é que me garante que alguém do outro lado do mundo... É isso, portanto, é completamente, eu diria na minha visão, impossível de validares que aquele design é novo. Eu diria que para 90% de nós é difícil. Para artistas já com estilo muito próprio, efetivamente, eu acho que já existem artistas que conseguem, pelo estilo que têm e pela notoriedade que foram adquirindo, efetivamente nós olhamos para os trabalhos produzidos e efetivamente dizer que este trabalho é de fulano ou de fulana e que realmente conseguem criar uma marca, um conceito por trás de todos os trabalhos que criam. Efetivamente isso é muito difícil de lá chegar, requer muito trabalho e muita dedicação, obviamente, por parte desses artistas, e nem toda a gente chega lá. Portanto, eu diria que 90% das pessoas não chegam a esse patamar. Eu até diria que são menos, mas sim, é impossível. É praticamente impossível de conseguires ter a certeza absoluta. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Certo. É mesmo essa a questão. Existe sempre espaço para, e mais uma vez, existe sempre espaço para criar algo de novo. Mas a questão é saber se é único no mundo inteiro. Essa é a minha questão, ou seja, que vamos inovar, certamente daqui a 10 anos os bolos vão ser completamente diferentes do que são agora, sei lá, se calhar até gravitam, não sei, não precisam de uma base, não faço ideia, pronto. Mas, na realidade, como é que sabes que uma coisa que tu te lembras de criar que nunca viste, realmente do outro lado do mundo alguém já não se lembrou de o fazer e já o criou? Por exemplo, vou dar o exemplo. A primeira pessoa que fez um bolo a desafiar a gravidade tem a garantia que nunca antes foi feito. A primeira pessoa que fez um bolo suspenso tem a garantia que esse bolo nunca terá sido feito antes, não é? A pessoa que fez aquelas estruturas para que o bolo parecesse que está no ar também tem a garantia que nenhum desses bolos foi feito, que terá sido feito antes. Não há registro de ninguém o ter pois feito que não antes. A questão é essa. A questão é essa. Não há registro de... Até pode ter sido alguém lá no meio mais remoto... Numa aldeia do Numa Nepal. aldeia no Nepal, não é? Que não tenha registado. Não há registro de... Eu estou a imaginar numa aldeia remota no Nepal a criarem um bolo efetivamente com essa estrutura de cake design assim ultra, super... Quem sabe? Normalmente as pessoas tendem a divulgar o trabalho que fazem. Este tipo de artistas promove-se através da divulgação nas redes sociais e por aí fora. Pois, portanto, se calhar essas pessoas não o têm objetivo não se divulgar. Partes do princípio das pessoas que têm acesso à internet. Parte-se do princípio que é uma coisa totalmente banal para nós, mas que não é assim para todo mundo. É verdade. Sei lá, há 40, 50 anos atrás achavam que os carros flutuariam, não andariam. E a gente ainda não evoluiu a esse ponto. Quem sabe? Meninas, vamos lá aterrar no planeta Terra, se faz favor. Mas a verdade é que, eventualmente, não há registro de... Nunca podes ter a certeza. Deixamos essa questão no ar. Vamos concordar em discordar deste assunto. Pronto, parece-me bem. Eu acho que sim. Divergência de opiniões é tudo o que se quer neste podcast. E para terminar, deixo duas perguntas a quem nos ouve que gostávamos de saber o vosso ponto de vista.
o que consideram para vocês um design original ou uma cópia, e é realmente relevante para vocês copiarem o design de outra pessoa versus criarem um design novo? O que é que acham destas duas perguntas? Partilhem connosco, deixem-nos as vossas opiniões sobre estes temas para que possamos também nós conhecermos diferentes pontos de vista. Mais uma vez tive o gosto de gravar este episódio com a Patrícia. Obrigada, Patrícia. Obrigada eu. E a Ana. Obrigada, Ana. Obrigada, meninas. Somos 3 cake designers podcasters mais felizes por sabermos que estão desse lado. O Cake Layers Podcast nasce do forno da From Cake with Love, do Bolos e Ideias e do Coisas de Cozinhas. E sendo este um podcast inteiramente feito para vocês, façam-nos chegar através das redes sociais ou do nosso e-mail as vossas opiniões, mensagens, perguntas e sugestões. Muito obrigada a todos vocês que nos têm como vossa companhia e por todo o apoio que nos deram no último ano. Não percam nenhum episódio clicando no botão subscrever e partilhem o podcast com os vossos amigos e família. Nós voltamos daqui a 2 semanas na quinta-feira com mais um episódio com camadas de conversas. Até lá, que os vossos dias sejam muito doces.